Eu sou a Catarina. Olá, eu sou a Andreia. Juntas apresentamos o Pod Mais Amor. E agora que deste play neste episódio, respira fundo, relaxa, abre o teu coração e vamos por mais uma conversa. Olá, Andreia. Olá, Catarina. Hoje vamos fazer aqui, vou-te deixar, como no outro episódio, foi assim um bocadinho, não te deixei fazer um suspense com o nosso convidado, e hoje sei que tu também estás muito entusiasmada, queres assim fazer um suspense para apresentar o convidado que nós temos hoje no nosso podcast? Não só quero, como já estamos, com essa introdução, acho que as pessoas já estão curiosas para saber com quem vamos estar à conversa hoje. Eu vou dar assim umas pistas. É a nossa primeira convidada internacional. Portanto, é uma mulher, é a primeira convidada internacional que estamos a trazer aqui ao podcast e é uma pessoa que tem uma visão assim revolucionária na sua área de expertise. Portanto, estou muito entusiasmada por falar com ela. Estou muito feliz por ela ter aceito o nosso convite para estar aqui no Pod Mais Amor, porque eu acho que a visão dela sobre a área, que já vou revelar em seguida, é uma visão que nos ajuda, sem dúvida, a ter mais consciência do autocuidado, de como devemos cuidar de nós e como devemos criar um estilo de vida para sermos mais felizes, não é? Então, começo pela área. Hoje trago uma nutricionista, mas não é uma nutricionista comum. Hoje vamos estar à conversa com a Sheila. A Sheila Pages é nutricionista clínica, especializada em clínica e desportiva, especializada em nutrição e endocrinologia, e criou um método específico, que é um método de regulação hormonal, que dá para tudo, inclusive emagrecer. Bem-vinda, Sheila. Olá! Olá, muito obrigada por este convite. Muito lisonjeada de saber que ainda por cima sou a primeira convidada internacional. É verdade, é a primeira. Fico feliz. Obrigada Obrigada. por este convite. Sinto-me muito honrada de estar aqui convosco, porque eu identifico-me a 200% com o vosso trabalho, com a vossa filosofia. E acho que sim, acho que a forma como eu também conduzo o meu trabalho tem tudo a ver convosco e faz todo o sentido dessa nossa conversa. Eu Sim. acho que uma das principais coisas que nós temos aqui as três em comum é precisamente a forma como olhamos com interesse e com curiosidade para o ser humano e para o seu funcionamento. Tu, dessa visão de nutricionista e também de a questão hormonal, como a endocrinologia, mas eu e a Catarina um bocadinho mais de mente, mais de comportamento, mais de parte emocional, mas vamos perceber ao longo deste episódio que acho que está tudo junto, não é, Cat? Tudo relacionado, tudíssimo, tudíssimo. Sim, nós quisemos logo convidar-te, não é, para estares aqui connosco, porque também realmente achamos que é importante dissimar um pouco esta ideia de que cuidar da nossa parte emocional e do nosso bem-estar também está muito relacionado com o nosso cuidado, com o cuidar do nosso físico, não é? E a alimentação é a base do cuidar do nosso corpo. E sabemos que tu então também tens essa perspectiva, não é? Mais integrada do todo o nosso bem-estar, do todo o cuidar de nós, e gostávamos realmente de partilhar um bocadinho isto com as pessoas que nos ouvem. Então, como é que nós podemos realmente cuidar do nosso bem-estar também emocional e não só, com o cuidar também da nossa alimentação e também nos explicares um bocadinho a forma como tu perspectivas, não é? Esta parte mais da nutrição. Sim, o teu conhecimento. Bem, deixa-me ver se eu consigo vos explicar o motor do método de regulação hormonal, aquilo que de facto eu acredito e que me vou desenvolver esta metodologia de trabalho. É totalmente impossível nós dissociarmos a nossa saúde física da nossa saúde mental. É
impossível nós dissociarmos, porque elas estão completamente correlacionadas. E as próprias hormonas dão-nos esta resposta. Quando nós temos fatores externos que nós não conseguimos, não temos ferramentas para trabalhar, para metabolizar emocionalmente, não é? Que é essencialmente a área de intervenção da Andreia e que eu acho que é fundamental e que toda a gente deveria aprender. Isso impacta na nossa produção hormonal. Okay? As pessoas não têm noção do quanto as emoções, o nosso estado de espírito, interfere com o nosso corpo em nível de produção hormonal e de processo inflamatório. Hoje em dia sabe-se cada vez mais do eixo intestino-cérebro, que é um eixo que se diz até que o intestino é o nosso segundo cérebro. Porquê? Porque eles estão diretamente ligados. Quando nós temos situações externas de stress, de angústia, de tristeza, porque temos problemas no emprego, porque temos problemas em casa, porque simplesmente não estamos felizes com as nossas próprias escolhas profissionais, etc. Existem N motivos para nós não estarmos felizes. Isso altera completamente a forma como as nossas hormonas são produzidas. Ao alterar, vou dar um exemplo de uma hormona que a maioria das pessoas conhece, que é o cortisol. O cortisol é uma hormona extremamente importante, muito importante. É ela que nos permite acordar e ter a capacidade de reagir às situações do dia a dia, fazermos as coisas que temos que fazer. Mas ela tem um ciclo normal. Não é? Ela, por volta das 4 da manhã, ela começa a ser produzida, atinge um pico quando nós acordamos e, em condições normais, vai baixando ao longo do dia. Quando nós temos situações externas que interferem com as nossas emoções, elas impactam nesta autorregulação do cortisol. Quando isto acontece, em condições normais, o cortisol devia baixar e dar lugar às hormonas da noite, melatonina, que regula as outras todas da noite. Isto não acontece, ela não baixa e temos respostas como resistência à insulina, mais adrenalina, que depois impactam de outra forma, a nível do processo inflamatório, a acumulação de gordura, e que piora o nosso estado emocional. Isso é quando acontece, desculpa, Sheila, só interromper, é quando, por exemplo, nós temos as insónias, é isso, por exemplo, não estamos a conseguir dormir? Ou não, mesmo dormindo, há muitas pessoas que têm um sono muito superficial, não é um sono de qualidade, aquele sono que é interrompido pela própria mente. Muitas vezes acordamos a pensar... Como é hábito dela, já está aqui a entregar-nos tudo, uma informação super completa e vamos aqui trabalhar. É isto que eu adoro nela. Ela é uma enciclopédia que começa a trazer informação e conhecimento. Olha, a primeira coisa que eu adorei que tu disseste é realmente uma coisa a que eu me dedico muito, que é essa conexão do nosso corpo, da nossa mente. Tu fizeste até a ligação da nossa mente com o nosso intestino, que está no nosso corpo, mas eu acho que realmente esta visão de que nós somos um ser íntegro e que tudo em nós comunica. Não dá para uma área estar com um problema, com uma dificuldade e isso não impactar no todo. Não é? Nós não somos partes, nós somos um todo composto de muitas partes. Muitas partes, exatamente. E toda esta visão íntegra do ser humano é muito importante no nosso trabalho. Eu já tive a oportunidade de colaborar com a Sheila enquanto cliente e também enquanto colega, e o que eu sinto é que quando olhamos para o ser humano, e eu lembro-me de termos muitas vezes esta conversa, Sheila, de isto faz todo o sentido com a minha área, isto faz todo o sentido com a tua área, isto, porque é realmente a conexão é inegável, não é? Eu sempre que falo de autocuidado eu procuro trazer estes pilares, não é? O corpo, a mente incluindo também as emoções e o espírito, não é? A nossa parte também mais não palpável, mas que sentimos e estamos ali conectados ao todo. Então, tudo isto interfere e tem imensa influência. E gosto muito da forma como tu estás a explicar, desconstruindo aqui mitos que às vezes as pessoas têm. Por exemplo, se calhar as pessoas acham que cortisol, tão conhecida como a hormona do stress, é uma coisa má. E não é, não é? Nada que existe naturalmente no nosso corpo é mau para nós. Não podemos desequilibrar o flow dela, o subir e o descer natural dela. E como é que nós podemos garantir que não estamos a desequilibrar
ou corrigir possíveis desequilíbrios através do estilo de vida, que era isso que estava a explicar agora, Shell. Não só Exatamente. através dos nossos hábitos. Queres falar um bocadinho mais sobre isso? Porque o stress é importantíssimo para nós. É fundamental, é fundamental. Não as... E ainda nós conseguimos fazer o link com a natureza, não é? Porque nós somos seres circadianos, nós somos seres que, se nós voltarmos às nossas raízes, depois estamos um bocadinho distorcidos da nossa verdadeira essência, da nossa natureza. Nós fazemos parte da natureza, então, em condições normais, nós somos estimulados pela luz do sol para ter uma vida dinâmica. O sol é um antidepressivo por natureza, porque ele estimula a produção da vitamina D3, e ela é uma hormona antidepressiva, não é? Uhum. E se tivermos esse contacto com a natureza, começarmos o dia como deveríamos começar, e respeitarmos os mecanismos próprios de funcionamento do nosso corpo e aprendermos a gerir esses fatores todos que nos influenciam de maneira muito intensa, nós conseguimos deixar que o nosso corpo cumpra o seu papel. Ele cumpre o seu papel. E chegamos à noite e produzimos o que temos que produzir, dormimos em condições, conseguimos efetivamente regular o corpo e prepará-lo para mais um dia que aí vem. E isto faz-se com comportamentos, ações, que de facto beneficiam esta regulação. Portanto, nós não temos uma regulação, uma desregulação hormonal ou emocional por obra do Espírito Santo. Ela não acontece assim porque, olha, de um dia acordei, tirando as situações fisiológicas próprias, principalmente da mulher, né, das transições hormonais que passamos desde a menarca até a menopausa, em condições normais, o nosso corpo sabe o que é que tem que fazer. E cada uma das células, cada um dos componentes, dos neurotransmissores sabe o que é que tem que fazer. Qual é a hormona que tem que produzir para me sentir bem, qual é a hormona que tem que produzir para sentir prazer. Sabe, elas existem, muitas vezes são bloqueadas. E são Há bloqueadas coisas, por um... pois, ia dizer, há coisas que nós fazemos que podem potenciar ou criar uma base melhor para isto acontecer de uma forma mais natural, até porque no nosso atualmente nós estamos a ser muito bombardeadas por outros estímulos, não é? Que às vezes podem facilitar ou dificultar esta produção natural, este processo natural, não é? A questão até estavas a falar da ligação à natureza, não é? O facto das coisas agora estarem um bocadinho desreguladas mesmo em termos ambientais, isto depois acaba por nos impactar. E há coisas que nós podemos fazer. Exatamente. Nós passamos muito tempo hoje nas redes sociais a avaliar e a ver a vida dos outros do que conectar-nos com nós próprios e com a natureza, que é a nossa essência, a nossa base, não é? Então, é perfeitamente normal que esse comportamento desencadeie em nós outro tipo de emoções e de sensações, a comparação, a frustração de que não tenho a mesma vida que o outro. Isto são emoções que nós não dominamos. Nós não dominamos. A maioria das pessoas não domina isto, simplesmente sente, deixa-se intoxicar com esse tipo de sentimentos e não se alimenta do que devia se alimentar, que é daquilo que tem realmente disponível e que é gratuito e está ali todos os dias para nós. O sol, a natureza, as plantas. O que aprendi com a Sheila foi eu já tinha consciência da importância de eu criar rotinas enquanto adulta que me ajudassem a ser mais saudável, e eu acho que a Sheila trouxe o caminho para eu fazer isso. Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi com ela e tenho procurado introduzir foi, assim que acordo, eu não mexo no telemóvel. Eu vou à casa de banho, faço a minha higiene, faço raspagem da língua, lavagem nasal, vou um bocadinho à varanda, ou vou um bocadinho, ou abro o store, vou à janela, olho para o sol e respiro, conecto-me comigo. Eu não mexo no telemóvel antes do pequeno almoço, porque às vezes basta eu fugir disto e ir desligar o alarme para de repente estar a abrir o Instagram, para de repente já estar a ver se alguém respondeu a não sei o quê, ou o WhatsApp, ou Não a preparaste para outro dia. internet é tão estimulante, é tão cheia de estímulos, tão cheia de coisas que chamam e captam e prendem a nossa atenção, porque as redes sociais também foram feitas para isso, que é
muito difícil tu não cederes a isso. Portanto, o controle que tu tens não é quando já lá estás. O controle que tu tens é quando vais lá estar e até que horas estás lá. Não é? Então, este meu cuidado de quando acordo não ir para mexer no telemóvel, nem entrar em nenhuma rede social, isto inclui e-mail, até depois do pequeno almoço, para mim melhorou completamente as minhas manhãs. Eu, se às vezes precisar de tirar uma foto ou da minha rotina, ou de reproduzir novamente a minha rotina para poder partilhar, eu faço isso, mas eu evito mexer no ecrã e noto muita diferença. Até a interação com as pessoas que estão aqui em casa fica diferente. É, o E estar presos ao telemóvel e quem está a responder e o que é que. Porque as tarefas não param. As Sim, a vida tarefas não não para. Sim. estão sempre ali os estímulos. E à noite também foi uma coisa que aprendi com a Sheila, até para regular o sono, e daqui a bocadinho já vamos falar então que hábitos, o que é que a regulação hormonal pede aqui como áreas e como hábitos de vida para serem instaladas, mas à noite eu mexo no telemóvel até X hora, normalmente vai variar a que horas me vou deitar, se é durante a semana ou ao fim de semana, mas eu procuro ir pelas 9 ou mais tardar até às 9h30, parar as minhas atividades nos ecrãs, seja televisão, seja telemóvel, e depois ficar ali 1 hora até ir para a cama sem mexer em ecrãs. Conectando-me outra vez com a minha família, ou ler um livro. O meu companheiro e o meu enteado já gostam de estar na televisão, até mesmo antes de ir para a cama. Eu às vezes estou a fazer-lhes companhia na sala, mas eu não estou a prestar muita atenção. Estou ali a aproveitar a companhia e não tanto focada na televisão. Então, tudo isto influencia logo ali o meu corpo a entrar nesse ritmo que seria natural. Se eu não tivesse eletricidade, se eu não tivesse ecrãs, se estivesse na natureza, não é? Que é o Nós, nosso hábito natural, pois. eu não tinha estes estímulos. Acabou o sol, acabou a luz, amigos. É bem Sim. para a cama, não é? exatamente. 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 E é isto que de facto eu tento passar aos meus pacientes barra alunos, eu não gosto de chamar de pacientes porque quem procura melhoria na qualidade de vida não é doente, é apenas uma pessoa consciente. Então eu prefiro chamar o termo aluno, que vem à procura efetivamente de ferramentas, estratégias, motivação, conhecer um caminho mais, com o qual mais se identifique, não é? Porque existem N caminhos, mas encontrarmos aquele com que nós nos identificamos e que conseguimos efetivamente replicar o nosso dia a dia é o mais importante. E é isto que eu tento passar. O meu trabalho assenta sempre em 5 pilares, em 5. E a alimentação não é o primeiro, ao contrário do que as pessoas pensam por eu ser nutricionista. Porque eu acredito que efetivamente as pessoas conseguem ter um melhor comportamento alimentar, uma melhor higiene alimentar, quando iniciam o cuidado por outros dois aspectos que são fulcrais, que é o sono e a atividade física. E eu não falo da atividade física numa perspectiva de melhoria da performance, da estética, nada disso. Regulação, autorregular, fazer com que o meu corpo sozinho produza aquilo que eu preciso ter e que evita-me ir buscar na alimentação, que é o prazer e o bem-estar. E que liberte também aquilo que foi produzindo, não é? Porque, por exemplo, o stress, nós sabemos, não é? Que vai produzindo hormonas que temos que as libertar. Temos que libertar esse stress, essa Uhum. ansiedade. E o exercício físico é o melhor regulador, é o melhor regulador. E eu acredito que iniciar a vida com uma prática de atividade física ligeira, moderada, regular e um sono de qualidade já são os caminhos, já criamos condições, ambiente propício para melhores escolhas alimentares. E as melhores escolhas alimentares vão melhorar a qualidade de sono e melhorar a capacidade da atividade física. Depois vamos nutrir tudo isto com os alimentos, né? Vamos ter mais energia para fazer mais exercício através dos alimentos, vamos conseguir dar ferramentas para produzirmos melhor as nossas hormonas e dormirmos melhor, e depois é uma bola de neve. E isto tudo impacta diretamente na parte emocional, porque a pessoa começa a sentir as suas hormonas a melhorarem e até aqueles sentimentos, muitas vezes autodestrutivos, começam a atenuar. E a pessoa começa a perceber que se focar-se em si própria, no seu bem-estar, começar a reservar tempo para si, para a sua meditação, para as suas ferramentas de respiração, de autocontrole, tudo isso vão ser ferramentas para a pessoa estar bem na sua pele, bem no seu ciclo social, bem no seu trabalho.
e depois as coisas vão se encaixando. E estes 4 pilares, portanto, sono, atividade física, alimentação e mente, vão sim impactar no metabolismo. O metabolismo vai ser resultado deste equilíbrio, de termos estes pilares a serem trabalhados diariamente. Ok? Portanto, não o contrário, porque as pessoas procuram acelerar o metabolismo com uma dieta muitas vezes restritiva, muito pobre nutricionalmente, sem as ferramentas importantes, como as ferramentas do prazer. A maior parte das pessoas tira completamente o chocolate, tira tudo o que lhe dá prazer na vida e come coisas que lhe deixam deprimida e quer se sentir feliz. Pois tem que haver aqui o equilíbrio, não é? Também um equilíbrio. O nosso corpo não vive sem equilíbrio. Enganem-se as pessoas que procuram soluções drásticas e radicais para um único fim. Enganem-se. O cérebro, até numa refeição supostamente equilibrada, se nós não a fizermos com calma e não dermos tempo ao cérebro para ele assimilar a sensação do prazer, logo a seguir temos vontade de comer outra coisa qualquer. E tivemos um prato nutricionalmente equilibrado. O simples fato de não termos dado tempo suficiente a mastigar e a modularmos as nossas papilas gustativas, o centro endógeno do prazer não está a ser estimulado. Logo a seguir vem aquela sensação, ai, apetecia-me tanto Precisava. comer um doce, está-me a faltar qualquer coisa. Não falta nada, faltou tempo. Porque comemos rapidamente, lá está o Foi a stress, forma como tu comeste, não é? foi a forma como Pois eu tu sou das comeste. que come muito rápido, é verdade. E depois Mas apetece-me sempre algo. exatamente, Catarina, isto acontece sempre, há de acontecer sempre, mas quando tu te conectas contigo própria e com a tua refeição e estás ali, libertas-te de distrações, telemóvel, televisão, e estás a olhar para o alimento com o carinho e o respeito que ele merece, porque é graças àquele alimento que nós estamos aqui, que temos um corpo móvel, saudável, que nos proporciona emoções, né? Abraçar, viajar, fazer e acontecer. O alimento é isso. Então, aquele momento é um momento que nós temos que estar com ele e deixar que o corpo assimile o que nós estamos-lhe a fornecer. Sim, isso E já é vais perceber logo. Desculpa, que o Sheila, prazer continua. virá. O prazer virá. O prazer virá. E tem que ser uma coisa que vai dê prazer, não pode ser uma comida que tem um único objetivo, emagrecimento. Tem que ser uma comida que tem como objetivo nutrir, compensar centros endógenos de prazer e estar devidamente balanceado para emagrecer. Isso é possível com comida saborosa. Isso é Sim, possível com comida. esse hábito, se calhar, hoje já foram falando de alguns hábitos importantes, não é? Para o nosso todo. Mas, por exemplo, este hábito da questão da hora da refeição, se calhar é algo que as pessoas não param muito para pensar, não é? E não é um momento que, por exemplo, se calhar à noite até sim, não é? Já estão mais integrados nas nossas rotinas, não é? O parar, mas é Mas sempre porque estamos em família, na maioria das vezes é porque estamos em família, vamos fazer a refeição em família, que é importante, mas atenção, a refeição tem que ser connosco próprios, em primeiro lugar. Pois. É isso que nós temos de trazer para nós, o autocuidado, o autoamor. Nós temos que ser capazes de estarmos bem connosco próprios a nossa refeição, com companhia ou sem ela. E pôr uma mesa bonita, porque nós merecemos isso. Ter uma mesa posta bonita, agradável, porque os olhos também comem, né? E o nosso cérebro já está a ser devidamente estimulado e aquela refeição vai ter um impacto completamente diferente sobre nós. É Comer mesmo uma refeição. quando chegamos a um hotel ou à casa de alguém que nos convidou e vemos um cenário bonito e arranjado, preparado para nos receber. Aquela sensação de que, epá, até me sinto importante, tipo, olha o cuidado, o Top, carinho, a atenção, ter isto tudo né? para mim. Nós conseguirmos proporcionar-nos isso a nós, e isto são coisas tão simples, eu tenho a certeza que quem nos está a ouvir agora não é nada que nunca tivesse passado pela cabeça, só que é tão simples e o nosso cérebro precisa que o óbvio seja dito. Portanto, agora não estamos a falar para profissionais, estamos a relembrar todos nós da importância destes gestos diários que parecem tão simples que nos passam despercebidos, não é? E se nós não... E isso é uma coisa importante. Sim. Nós como seres humanos, porque todos nós estamos sujeitos e no nosso dia a dia, todos nós sabendo, mesmo sabendo a teoria, muitas vezes não a pomos em prática e temos que nos resgatar a nós próprios. Eu tenho um grupo da regulação hormonal que eu estou a acompanhar e achei interessante uma situação que eu vivi ontem.
um dos membros do grupo, das pessoas que está no grupo, postou um garrafão de água. Eu sou a Nutri que mais luta para beber água. Eu faço exercício diário para beber água, porque o meu corpo não pede água, eu não tenho vontade de beber água, não gosto de beber água. Ponto. Eu e a Catarina estamos a ouvir falar e já pegámos no copinho. Exatamente, foi esse efeito que ela teve sobre mim. Sim. Porque ela postou um garrafão de 2 litros e estava assim um pouquinho já, faltava um pouquinho para acabar. E eu olhei para aquilo, eu disse, Sheila, ganha vergonha na cara. Vai já buscar uma caneca cheia de água. Então eu fui buscar um canecão de 400 ml e bebi aquilo assim. Porquê? Porque nós somos seres humanos e todos nós temos as nossas fragilidades. Todos nós. Não é por ser Nós nos regulamos em grupo. Olha a importância do que estamos a fazer aqui. Tu inspiraste com alguém do teu grupo que tu inspiras diariamente, inspiraste a lembrar-te de um dos pilares, que é beber água, não é? Tu estavas a falar, eu e a Catarina automaticamente pegámos no Logo. copo para beber, porque isto de ser humano, nós também somos um ser social e daí a importância. Eu vou acrescentar aí outra coisa, que é o nós escolhermos as pessoas que nos vão influenciar diariamente. Nem todos nós podem. mental. Isto entra na parte mental. Nem todos nós podemos escolher o ambiente familiar onde estamos inseridos, dependendo da idade que temos ou do contexto que temos. Nem todos nós podemos escolher o ambiente de trabalho e com quem vamos conviver nesse trabalho todos os dias, não é? Então é muito importante que as pessoas se rodeiem de pessoas que as inspirem nos hábitos de vida que querem criar. Com as pessoas que seguem no Instagram, com os livros que leem, com os podcasts que ouvem, tudo isso vai contribuir para quem são as pessoas que te influenciam mais, não é? Exato. E essas pessoas que te influenciam mais, nós somos influenciáveis, nós todos somos influenciadores e influenciáveis. A questão é, por quem é que nos estamos a deixar fazer isso e que impacto é que isso está a ter no nosso estilo de vida? Está-nos a aproximar ou a afastar daquilo que nós queremos viver, não é? Sim, e termos muita noção do que é que queremos, não é? Do que é importante para nós. E mesmo em circunstâncias que podem não ser tão, como tu estavas a dizer, não é? E mesmo os horários do almoço, às vezes as pessoas fazem esta refeição muito a correr, mas procurarem, nas condições que têm, o que é que podem fazer para proporcionar um momento mais agradável e mais, então, de autocuidado também. Às vezes a gente pensa muito, não é, em coisas para integrar no autocuidado e então há coisas tão simples como a hora da refeição que se calhar nós nem valorizamos da forma como devíamos valorizar, não é? Exatamente, mas tocaste num aspecto muito importante, Catarina. Começa tudo primeiro por nós percebermos aquilo que nós queremos para nós. Quando isto está muito claro na nossa mente, nós criamos as condições à nossa volta para que essas condições, para que isso se realize e se concretize. Isto começa desde a família. Eu costumo dizer, às vezes eu ouço as minhas alunas dizer, Sheila, eu até gostava de comer de forma mais saudável, mas o meu marido, ele quase que me obriga a cozinhar coisas que só engordam e discute se eu fizer com menos gordura ou fizer um pouquinho, ele discute. Isto acontece na maior parte das vezes porquê? Porque as pessoas antes de se juntarem ainda não definiram muito bem o que querem para si próprias. E quando não têm isto muito claro, deparam-se de repente com alguém que tem se calhar uma perspectiva completamente diferente, objetivos de vida completamente diferentes, valores completamente diferentes, e depois a pessoa vai-se descobrindo no pós-casamento e depois começa-se a confrontar com aquilo que efetivamente não quer, mas que já faz parte da sua vida. Então, aquilo que eu aconselho sempre, principalmente aos jovens, às jovens que ainda estão naquela fase de tomadas de decisão, que se descubram primeiro, que vivam esse processo de autoconhecimento e de amor próprio antes de trazerem pessoas para a sua vida. Porque quando isto não está claro, os conflitos surgem. E é muito difícil, num contexto familiar, uma mulher que quer seguir um caminho remar completamente contra a maré. Ou entram todos, refletem, conversam e fazem uma reflexão em família e decidem juntos seguir um determinado caminho. Sim. Então fica insustentável. Não é? Porque ela começa a valorizar a alimentação,
independentemente da motivação, se é estética, se é saúde, seja o que for, mas ela está a querer seguir um caminho e depois no meio desse caminho se calhar vai descobrir outros estímulos e outros motivos para continuar, não é? Aquele caminho, mas se calhar não consegue porque a sua envolvente não está, não está compatível com aquelas escolhas que ela está a fazer. Isto é muito difícil de gerir no dia a dia. Eu deparo muito com situações desta natureza, de mulheres extremamente frustradas, angustiadas, que se fecham em si próprias porque querem A e a família quer B, e depois acabam por se autoanular porque não querem discutir, não querem pôr em causa o casamento, não querem. E se autoanulam completamente. E Sim. deixam-se levar os quilos a mais e depois frustram-se porque olham só ao espelho e não gostam. É uma situação muito complicada. E isto tudo porque a raiz não foi trabalhada, que foi o eu me conhecer, o que eu quero, o que é importante para mim. Shelley, também há aqui uma coisa que é, às vezes, esse é um aspecto, e nada do que estamos aqui a falar é uma resposta individual, ou seja, não estamos a falar de em particular, estamos a falar de movimentos gerais que observamos. Eu também observo Exatamente. que as mulheres têm muito aquela coisa de cuidar do outro primeiro, não é? Também existe. Parece que se eu agora de repente comecei a ter aulas contigo, comecei a perceber o funcionamento do corpo, começo a perceber o impacto que tem na minha saúde o eu fazer ou não fazer determinado tipo de coisas, não é? Então eu agora quero convencer toda a gente em minha casa a fazer isso, porque para mim vai ser mais fácil se toda a gente fizer do que estar eu a fazer sozinha e tornar-me eu uma inspiração para os outros, se quiserem, porque uma coisa que Deus nos deu foi o Individual, são livre-arbítrio, não é? individuais. Sim ou não? Aqui a questão é, as mulheres têm dificuldade em cuidar de si sem controlar o outro. Porque vamos pôr esse cenário de que eu vivo com alguém que tem um estilo de vida completamente diferente do meu. Concordo contigo, é muito difícil um ambiente familiar em que o estilo de vida que é comum ser tão dispar e tão diferente. Temos que andar sempre com mais cuidado para garantir que é possível. Mas vamos pôr a questão só da alimentação. Eu quero me alimentar mais saudável e o meu companheiro, o meu marido, o meu namorado não quer. Eu posso simplesmente dizer, olha, então temos que organizar a nossa dinâmica familiar de outra forma, porque até agora só eu cozinhava aqui em casa. Não é? Eu não consigo ou não vou estar a cozinhar 2 e 3 pratos diferentes a cada refeição para as pessoas. Eu agora vou alimentar-me assim, porque já sei que para mim é melhor. Portanto, eu vou cozinhar isto. Sempre que não vos apetecer comer isto, então vão ter que vocês arranjar uma solução. O problema é que ela quer tudo. Ela quer continuar a cozinhar a refeição para toda a gente, que as pessoas comecem a comer o que ela está a comer também e que não tragam para casa coisas diferentes, que é para não a desmotivarem. É por isso que aquilo que estavas a dizer, o autocuidado, o autoamor tem que vir em primeiro. Porque se eu estou a fazer aquilo para melhorar a saúde da família, para inspirar ou motivar o meu companheiro, eu já estou a fazer pelos motivos errados. E eu vou querer depois obrigar o outro a mudar um comportamento que ele não quer ou não está pronto para mudar. Exatamente. Não é? Primeiro sou eu. E depois não confundir esse autoamor, esse autocuidado com egoísmo, que é, então, mas espera aí, agora não vou cozinhar para os outros, só vou cozinhar o que eu estou a comer. Não, tu estás a Não, cozinhar não é. Exatamente. Mas estás a isso lá cozinhar está, para a família. isso requer uma maturidade muito grande e nós temos que caminhar para essa maturidade. Nós E a temos tal que caminhar para esse segurança caminho. que nós estávamos a falar, não é? Estar Temos segura que de... de que aquele é o caminho, exatamente, que é o meu É o bem-estar. que tu falas, porque é importante e repara como a tua visão de começar pelo sono, começar pelo exercício, começar pela nutrição e a mente, está tudo, trabalha tudo, não é? Conspira tudo a favor. Eh, uma mulher que começa este processo para si, para mim já é assim, uau, seja por que motivo for, Uau, seja porque não mesmo. está satisfeita com o seu corpo,
porque rapidamente também vai entender que não é só sobre isso, sobretudo se for aluna da Sheila, não é? Então, rapidamente vai entender que é muito mais do que isso. É começar a cuidar e a amar-se de dentro para fora, para que depois o fora consiga fazer match com o que está dentro, não é? Então, Exatamente. é trabalhar mesmo esta capacidade de fazer melhores escolhas por mim, pelo estilo de vida que eu quero. E compartilhar isso depois com leveza com as pessoas que estão à nossa volta, porque nós depois também Os queremos. resultados também motivam os outros. As pessoas ao nos verem mais calmas, mais felizes, mais bem na nossa, melhores na nossa pele, começam a ver, a identificar ali coisas que também querem para si. Epá, e começam a observar o comportamento e de uma forma muito, muito serena, muito tranquila, se calhar também começam a ir nesse mesmo caminho. Não Sim, é? não E, ser aliás, pela obrigação, não é? Não ser, exato, ai, agora. caminho correto, mas isso traz de facto a necessidade de nós sermos mais autónomas, mais independentes na nossa autoconstrução, no nosso autocuidado, e deixarmos de associar coisas que são vitais para a nossa saúde, para o nosso corpo, à companhia dos outros, como acontece muitas vezes, eu não caminho porque a minha vizinha não quer ir, eu também fico triste, eu não cozinho só para mim porque também não gosto de comer sozinha. É aquilo que tu estás a dizer, nós temos que trazer essa maturidade, essa capacidade e essa independência para conseguirmos estar bem, o nosso corpo estar bem e deixarmos que os reflexos falem por nós. Sim, e até porque nós, quando vamos estar bem, a forma como falamos com os outros muda. Eu vejo, por exemplo, quem tem crianças em casa percebe o quão controladoras nós nos tornamos muito mais por proteção, mas tornamos-nos mais controladoras e mais protetoras, às vezes, com os hábitos de vida das nossas crianças do que com os nossos. É verdade. Sim, Quantas vezes é muito claro e muito fácil dizer que não vais comer chocolate agora porque está na hora de ir para a cama, ou podes repetir, mas primeiro comes a sopa e esperas um bocadinho e depois então se te apetecer comes mais, mas quando é connosco não temos esse trabalho connosco, não é? E Eh, olha, a maioria das pessoas nem faz para si. Eu tenho mães, por exemplo, que digam, ai, estou tão preocupada com ela, não come sopa, ela não isto. Não. Eu pergunto, mas você come sopa? yeah. Você faz sopa e come sopa à frente da sua filha, nasceu e cresceu a ver-lhe comer sopa. Ai, não, eu até não gosto de nada. Se você não gosta, como é que quer e exige que a sua filha goste? Sim. Primeiro tem que trabalhar o seu próprio comportamento. A sua filha vai ser reflexo daquilo que vê a mãe fazer. Se você não gosta e não cozinha porque não gosta, como é que vai cozinhar? Ou como é que você vai exigir que ela coma? Uhum. Não faz sentido isto. É uma incongruência. Assumir a responsabilidade também enquanto adulto pela nossa criança, não só a fora, mas a interior, não é? Ou seja, nós queremos muito cuidar das nossas crianças melhor, porque muitas vezes conhecemos de perto o impacto de não ter tido uma educação nutricional tão saudável, ou conhecemos de perto o impacto de não ter tido um tempo de qualidade com família, ou sabes, como conhecemos tão de perto o impacto daquilo que foi a nossa infância, muitas vezes, nós queremos fazer diferente com os nossos filhos. E não entendemos que para fazer diferente com eles temos que fazer diferentes connosco, porque quem é que faz as compras? Exato. São os Para mudar adultos. o nosso próprio comportamento. Exatamente. Exato, É não isso é? mesmo, é isso mesmo. É trazer isto para nós, é trazer isto para a nossa responsabilidade e o caminho começa mesmo em nós. Em O amor nós. começa em nós, o autocuidado, o cuidado começa em nós. Estava aqui a pensar no quanto no início estavas a explicar o método e estavas a dizer que as emoções e a nutrição andam juntas. E é um bocadinho isto que nós estamos aqui a falar, não é? O Exatamente. alimento, o leite, não é? Foi o nosso primeiro acolhimento emocional. Quando estávamos a chorar, quando estávamos desregulados, ou maminha ou biberon, toca de regular e embalar e acalmar Exatamente. através da alimentação. E esta relação visceral, não é? Mantém-se até a vida adulta. do alimento e do. Continua até à vida adulta, não é? E gostei muito da forma como estavas a explicar o quanto às vezes a alimentação
ser a única fonte de prazer que a pessoa tem na sua vida, faz com que mine estas probabilidades de ter uma alimentação mais saudável. Porque nós estamos longe da natureza, não é? Se nós ainda estivéssemos a viver na natureza, o que tínhamos à nossa disposição, assim, de mais saboroso, seria a fruta, não é? E era super, hiper, mega saudável, era tudo de bom. Exatamente, seria a fruta, porque legumes, algumas plantas que plantássemos ou que conhecêssemos e tirássemos, o caçar e o pescar seria diferente o sabor da carne e do peixe, porque não teríamos os temperos que hoje temos à nossa disposição, não é? Que são também super estimulantes do nosso paladar. Portanto, a comida mais saborosa que tivéssemos ali à mão, para além do sol e de bastante exercício para conseguir esta comida, seria a fruta. Isto é muito diferente nos nossos supermercados e nas nossas casas hoje em dia, não é? A comida que desperta mais sabor, que está ali mais à mão no café, quando abrimos o Instagram e vemos aquelas fotos maravilhosas, e deixa-me guardar este restaurante para ir lá porque gostei desta foto, não é? Tudo isto é contra a natura, não é? É uma coisa que, se cada vez mais deixamos que a comida seja a nossa única fonte de prazer, e essa fonte de prazer é cada vez mais industrializada, é cada vez mais condimentada, é cada vez mais calórica e pouco rica nutricionalmente, não é? Mas nós estamos a caminhar para esse contexto em que é difícil eu ter o estilo de vida que quero, para esse Exato. contexto de proporcionar ao meu corpo que é saudável. Como é que tu vês esta reorganização da alimentação e das emoções no contexto atual? Como é que nós conseguimos diversificar assim as nossas fontes de prazer? Já falaste aí, assim indiretamente de algumas, como o prazer de nos sentirmos bem connosco, o prazer de estarmos a sentir-nos saudáveis e com energia e com vitalidade. Mas como é que podemos diversificar mais as nossas fontes de prazer para que alimentar-nos de forma saudável também seja mais possível? Eu tenho a certeza que toda a gente consegue fazer esta reflexão rápida, que é, nos dias em que te sentes pior, provavelmente é os dias em que te alimentas pior, ou que cuidas menos bem de ti. E nos dias Sim. em que te sentes melhor, é nos dias em que tens mais capacidade de fazer boas escolhas e escolhas mais alinhadas com aquilo que tu achas que é o certo para ti, não é? Sem Então, dúvida, basta dormirmos pior, basta dormirmos mal, que no dia seguinte o cérebro manda mensagens de falta de energia e nós interpretamos como tem que ingerir alimentos. E normalmente são alimentos energéticos, que é aquilo que nos vai dar. E dissociar os alimentos energéticos do prazer, aquela sensação de bem-estar, é quase que impossível, não é? Bem, aquilo que eu tento passar aos meus alunos, Andréia, primeiro é ajudá-los a perderem o medo da comida, o medo da alimentação. O nós conseguirmos fazer melhores escolhas passa por primeiro fazermos os outros aspectos todos, trabalharmos esses outros aspectos que nós falámos aqui, porque é totalmente impossível nós comermos uma alface, que é a mente que está a pedir uma alface, quando o corpo pede um chocolate ou um bolo. Isso é uma luta, é uma guerra perdida, que é o que acontece na maior parte das vezes, porque estamos completamente desregulados por todos estes fatores que nós falamos. Então, para nós estarmos em sintonia, corpo e mente, é importante que os outros aspectos sejam devidamente trabalhados, o sono, a atividade física, as outras fontes de prazer possíveis através da natureza, do contacto com pessoas que nos elevam, né? Que nos fazem sentir bem, que nos fazem rir, que nos fazem sentir felizes, devidamente valorizados. Isso são fontes de prazer direta, ok? O rir é uma fonte de prazer. Rir é fonte de prazer. O elogiarmos, o elogiar são fontes de prazer. As pessoas sentem prazer quando são elogiadas e quando elogiam. Okay? Então, há coisas no nosso comportamento relativamente aos outros e a nós próprios que são fontes de prazer. Não é? O sol é fonte de prazer, nadar, o mar é fonte de prazer, caminhar e respirar fundo é uma fonte de prazer, beber o café com uma amiga e leva imensas endorfinas, faz bem, faz bem. E sairmos do contexto do escritório, ar-condicionado, o dia inteiro, como se não houvesse mais nada para fazer num dia inteiro de vida que nós estamos a viver. Então, viver dá prazer.
se nós efetivamente fizermos todas estas coisas. E depois procurar nos alimentos da terra fontes de prazer, cozinharmos com memórias da nossa infância, trazermos as memórias para o prato, valorizarmos o alimento, trazermos os condimentos que nós efetivamente gostamos e pôr a mão na massa. Cozinhar é uma fonte de prazer. O que faz com que tudo fique completamente distorcido é nós estarmos à espera do elemento já finalizado. Já finalizado e que vai nos elevar aqui a dopamina para outro. A dopamina é uma hormona perigosa, então nós temos que saber dosear a dopamina. Temos que saber dosear. Então, cozinhar, comprar os ingredientes, olhar para uma receita e pensar, pá, eu gostava de fazer isto, como é que isto vai ficar? E pôr a mão na massa. Cozinhar com a família, fazer com que as pessoas participem daquele ato de amor. Porque nós estamos a pôr amor no prato, porque a alimentação tanto pode dar saúde e amor como pode matar. É simples assim. Então, é isto, a alimentação pode nos dar tudo de bom, quando também nos pode dar tudo de mau. Então, se nós procurarmos trazer tudo o que há de bom naquele prato, amor, convivência, colaboração, proximidade, cumplicidade no fazer, isto só traz o prazer que vamos ter a comer aquela comida. É de certeza absoluta que toda a gente já passou pela experiência de preparar algo para levar para um convívio. Quando nós estamos a preparar algo para um convívio, nós estamos a esmerar-nos, não é? Quero fazer aqui uma sobremesa que toda a gente gosta, quero fazer este prato, espero que toda a gente goste, e vamos dar o nosso melhor. E comer esse alimento com prazer, porque o ato em si, o processo em si é que tem um encanto especial, não é? E é isso que eu tento fazer, com que as pessoas percebam que comer não tem que ser um terrorismo. A comida é um bem que nós temos, um bem que temos que agradecer todos os dias, poder pôr no nosso prato. Só temos é que efetivamente valorizá-lo e escolher aquilo que vai trazer benefícios para a nossa saúde. Não comer por comer, não encher o estômago. É nutrir o nosso corpo, a nossa mente, as nossas papilas gustativas, o nosso cérebro. Nutrir. Isso nós conseguimos com os alimentos, com a comida de verdade, aquela que está acessível. Tu há pouco falaste de uma coisa interessante que é, se nós estivéssemos na natureza, o que é que nós tínhamos disponível? Nós tínhamos disponível no imediato, para já eram ali os frutos vermelhos nos arbustos. Tínhamos ali, e por mais incrível que pareça, tudo o que está mais próximo de nós e mais fácil de obter na natureza é o que é mais indicado para comermos a maior quantidade. Tudo o que já exige mais esforço, o peixe já exige mais esforço, matar um animal exige mais esforço, cavar para encontrar os alimentos debaixo da terra exige mais esforço, subir no topo lá de cima das árvores exige mais esforço, não é? Então, isto é o que nós temos que pensar. O que está muito mais próximo de nós é aquilo que temos que comer em maior abundância. Conforme as coisas vão se afastando de nós, daquilo que é a sua natureza, são os alimentos que devemos ingerir com um pouco menos de quantidade. E é assim que devemos levar a vida. Só que, infelizmente, nós queremos facilitismo, nós queremos o alimento todo preparado, hoje em dia é só por um coisinho. O problema é que agora os arbustos são as prateleiras, Sheila. Pois, O problema é que os arbustos agora são está as tudo acessível. ou são a app do telemóvel em que a gente está mesmo aqui à mão, é só. O problema é esse, é que. Mas olha, não há melhor sensação de ir à praça, sabes? Não há melhor sensação do que ir à praça. Sim, Não sim, há! sim. Não há, Nós e eu aconselho a toda a gente viver essa rotina de ir à praça, comprar os legumes, estar naquele ambiente da praça, é super terapêutico. Produtores, ou quem cultiva a comida, ou quem as galinhas e vende os ovos, conhecer isso faz-nos realmente ter outra apreciação pela comida. E mesmo quem não consegue ter essa experiência porque não tem nenhuma feira ao pé de si, ou ao fim de semana, que é quando pode ir, ou durante a semana, que hoje em dia há essa experiência chegada até a casa, não é? Há os cabazes biológicos, há as apps que também entregam essas coisas saudáveis e colhidas na hora e frescas. A internet não traz só coisas negativas, nem o supermercado traz só coisas negativas. É nós também termos de pormos esse contexto a trabalhar a nosso favor, não é? Quer te ias dizer alguma coisa?
Sim, e é porque, pronto, é interessante aqui o que a Sheila está a propor, não é? Porque muitas pessoas, quando te procuram, acredito que, e quando alguém começa a pensar, eu quero melhorar a minha alimentação, independentemente do motivo, se calhar pensa que realmente é só uma questão de o que é que eu vou ou não vou comer, como é que vai ser ou não vai ser a minha alimentação durante o dia. E o que nós estamos aqui a propor e aquilo que tu partilhas é que é muito mais do que isto. Mais. É muito mais, então, não é só o simples facto de saber o que é que se vai ou não se vai comer, claro que isso também é importante, mas tem todo um processo. Antes, se calhar, é importante perceber se a pessoa está bem, não é? Em termos de. Porque às vezes as coisas até nem funcionam. Há várias pessoas que vão tentando introduzir determinadas mudanças alimentares, mas aquilo até nem funciona porque realmente a alimentação é uma forma de compensar outras questões que não estão resolvidas, não é? Relações mais tóxicas, não é? Um local de trabalho que não traz grande satisfação profissional. E às vezes as pessoas não veem isto desta forma, não é? Pensam que realmente o eu alimentar-me bem é simplesmente eu escolher o que é que vou comer e ter noção de como é que eu vou fazer, mas aquilo que tu estás a propor é que é muito mais do que isto, não é? Eu tenho que olhar o eu alimentar-me bem, o eu nutrir-me bem, passa por muitas outras questões, é eu perceber se estou bem, não é? Em termos das minhas relações e no meu contexto, se estou bem em termos da minha qualidade de sono e da minha atividade física, e isto tudo vai estar depois interligado. A forma como eu vou olhar para a comida também vai ser diferente, já não vou buscar ali, porque vou ter outras fontes de prazer, já não vou só buscar ali esta minha fonte de prazer, e tudo o que está relacionado com o momento em si da alimentação também tem interferência e é recíproco, não é? Portanto, se eu estou no próprio momento em que me estou a alimentar, estou a criar um momento agradável, portanto, isto tudo depois acaba por influenciar o meu dia e o meu bem-estar. É isso, Exato, sem percebi culpas. bem. É isso Sim. mesmo. Sem aquela sensação de culpa, porque não devia ter comido isto. Depois, o que é que acontece? De uma forma muito natural. Nós próprios, quando já estamos nesse processo de auto-amor e de autocuidado, nós vamos continuar a procurar o prazer na comida, mas já vamos olhar para os alimentos e não vamos procurar o prazer imediato, a primeira coisa que aparece. Já vamos pensar, apetece-me alguma coisa, deixa-me lá ver se eu combinar estes alimentos, assim, o que é que vai dar? Já há uma consciência por trás, né, daquela receita. Por acaso, peguei naquela tua receita que me deste, aquela mousse de chocolate com claras, top! E é isto que as pessoas têm que fazer, procurar. Continuamos, obviamente, a precisar do prazer com a alimentação e temos que ter. Mas já deixamos de ter aquela atitude reflexa e irracional, impensada e refletida, aquele instinto quase que animalesco. Apetece-me comer um chocolate e a primeira coisa que aparece na prateleira, não, peraí, apetece-me comer qualquer coisa com chocolate. Deixa-me se eu levar o cacau, se eu misturar um pouquinho de chocolate, se eu fizer aqui esta receita, se calhar vai ficar boa, nutritiva, se calhar não vai ter tantos aditivos, não vai ter tanto açúcar e vou ficar bem. Nós começamos a trazer este tipo de consciência ao nosso comportamento e é isto que eu procuro com as minhas alunas e no método Evolução Hormonal, fazer com que a mente e o coração estejam efetivamente serenos, tranquilos. Não estejam constantemente a lutar no tribal. Eu já passei por isto. Eu lá atrás, na minha filha, quando eu tive aos 40 anos, e foi um mote para introduzir-me no mundo da endocrinologia, porque eu estava assim, eu estava completamente desregulada, eu comia compulsivamente, comia lixo alimentar e tinha consciência que estava a comer lixo alimentar, mas não conseguia reverter, não conseguia sair daquilo. Mas porquê? Olhei à minha volta e depois de perceber o impacto das hormonas, e bem, de facto, tudo está errado, eu não durmo, eu não estou feliz com a situação laboral. Havia um conjunto de coisas à minha volta que eu disse, eu tenho que me tratar, tenho que corrigir a base, senão eu não vou conseguir deixar de comer este lixo, porque vai haver sempre porque depois é o cansaço, é a fadiga, que depois não consigo treinar porque não durmo, não tenho energia, estou cansada, estou triste, estou deprimida.
E depois o reflexo nas relações familiares é péssimo, porque só dá vontade de gritar ou de discutir e de ficar fechada no quarto, não ter paciência com nada nem com ninguém, e isto é afundar. Isto é um processo de autodestruição, que se nós tivermos a noção de que não estamos bem e aceitarmos que não estamos bem, procurarmos ajuda e ferramentas, nós conseguimos ir saindo deste buraco, que parece ser um buraco sem fundo, e nos reencontrarmos no processo. Mas tem que haver tem que haver um princípio, não é? E o princípio é a necessidade de nos cuidarmos, a necessidade de reconhecermos: eu não estou bem, esta não sou eu. Esta não sou eu. Não é? Porque nós temos sempre referências de nós próprios na nossa melhor performance. Esta não sou eu. Olha, Eu não sou. eu posso também, enquanto tua aluna, dar aqui uma partilha que eu acho que pode até ajudar a muita gente que acha que já come saudável. Que é eu acho que uma das coisas que tu me ofereceste de melhor com o teu método foi o eu conseguir conciliar a visão que eu tinha de alimentação saudável com alimentação prazerosa. Porque eu tinha duas ideias do que é uma e do que é outra que eram incompatíveis. Ou seja, eu achava que a alimentação prazerosa era só comer coisas que não eram saudáveis. E eu achava que a alimentação saudável era só comer coisas que não eram prazerosas. E monótonas. Exatamente. Então eu tinha um estilo de vida de 8 e de 80. Ora, tinha épocas em que comia super saudável, entre aspas, ora tinha, e até controlava a porção de fruta que comia, ou então até fazia dias em que não comia fruta, ou não comia hidratos à noite, ou não comia, sabes? Era super restritiva porque retirava imensa coisa. Porquê? Porque tinha que ser assim, porque compensar o exagero que depois era também quando largava a mão. E o que eu passei a fazer com o teu método foi criar um estilo de vida base que tenha prazer na alimentação e as receitas que tu ensinas, a forma de cozinhar que tu ensinas, tu não passas só quantidades, não é? Nem um plano. Tu ensinas realmente a pessoa a criar um estilo de vida para si. E isso para mim foi muito integrador. Eu estava num processo de recuperar o meu corpo de um esgotamento, de uma fase de muito stress emocional e mental. Vinha de alterações profissionais, de ambiente também pessoal, e quando comecei a tentar engravidar, não estava. Eu engravidava facilmente, mas o meu corpo, por algum motivo, não evoluía às gravidezes, não é? E acabei por ter duas perdas estacionais. E eu sentia que havia ali alguma coisa que não era só em relação aos bebés que o meu corpo estava a dizer, olha, não é para evoluir este ser, mas era também em relação a mim, que é, olha, tu precisas de estar noutra fase que não esta, não é? E eu antes de voltar a tentar engravidar foquei muito em autocuidado e amor próprio. Aliás, este meu processo foi uma das coisas que me levou também a criar o meu método e o meu curso. E quando eu comecei a fazer o método de regulação hormonal e a cuidar dos pilares que tu propões aí, a criar um estilo de vida diferente para mim, eu reencontrei a Andreia criança nesta reeducação. Não educava, por exemplo, eu lembro os meus pais, quando me queriam agradar, traziam uma caixa de Ferreros Rocher que durava 10 minutos nas mãos da Andreia, não é? Tipo, era um bombom atrás do outro. Hoje em dia eu tenho Ferrero Rochers aqui em minha casa e eu não como um atrás do outro, como um, se me apetecer com o café. E é uma coisa que Delicias. delicio-me, traga aquela memória de infância, mas não é uma coisa descontrolada que depois mistura prazer com culpa e depois desregula-me ali, em vez de ser um momento de prazer, é um momento de Sofrimento. sofrimento, não é? Então, isto para mim era impensável. Eu só tinha Ferrero Rochers em casa quando eu estava numa fase em que era estar à vontade, agora não me quero preocupar com alimentação saudável.
Mas E aí é quando que eu está o compro, os Ferreros não entram em casa, senão está tudo estragado. Então, o que eu aprendi contigo foi realmente a trazer este equilíbrio de reeducar essa minha criança, não a partir daquilo que foi a minha educação nutricional lá atrás, mas a partir da adulta que eu sou hoje, com a consciência que eu tenho hoje. E hoje em dia consigo ter muito mais este equilíbrio, tanto que estou grávida neste momento. O processo que eu fiz contigo de regulação hormonal, não tenho dúvida nenhuma, colocou o meu corpo muito mais saudável, e a minha mente também muito mais saudável para receber uma vida para além da minha. Não tenho dúvida nenhuma também que o facto de eu estar a ter uma gravidez super saudável, a aumentar só o peso que é necessário, a fazer as escolhas nutricionais, a saber também voltar quando exagerei um bocadinho, que não tem É problema. normal, faz parte. Exatamente. Uma das coisas que tu também trazes muito é essa visão conciliadora de as exceções não é para nos castigarmos ou termos culpa, fazem parte do estilo de vida, não é? Então tudo isso é tão integrador, tão respeitador da nossa integridade, que é fácil fazer isso. Eu vivia com medo, ai, quando eu engravidar, ai, o peso da gravidez. Pá, e agora eu não estou minimamente preocupada com isso. E eu, cada vez que vou ao obstetra, o obstetra diz: se continuar assim, ganha uma medalha. E eu, cada vez que ele diz isso, eu só penso aqui para dentro: já ganhei muito mais do que uma medalha. Isso da medalha, já ganhei muito mais do que uma medalha. E esta sensação de liberdade e de não estar nesta relação de prazer-culpa com a comida, e com esta coisa de, por um lado, quero cuidar bem de mim, por outro lado, também quero sentir prazer. A tua forma de olhar para a comida, a tua forma de trazer leveza também para este processo, eu acho que é das coisas, é sem dúvida uma visão que nós precisamos de integrar. Porque Eu quanto mais concordo. pesado, quanto mais difícil, quanto mais de 8 ou 80, mais insustentável é. E hoje eu sei que se eu tiver um bocadinho mais gorda ou tiver numa fase em que estou-me a permitir mais exceções, eu já não encaro isso como o meu destino. Um drama, exatamente. Já encaro isso como uma fase e também já sei puxar de volta aos pouquinhos e entrar no caminho. Então, este equilíbrio que é móvel, que é flexível, que não é estático, que não é tem que ser assim e acabou, foi das coisas melhores que eu aprendi contigo. E acho que muita gente que até acha que tem uma vida saudável, mas que depois que é super restritivo na alimentação, e isto é muito E que anda importante nós. assim no sobe e desce, no põe e tira. Ou sobe e desce, ou então vivem. Nós temos que entender uma coisa que é, há pessoas que são naturalmente disciplinadas, nasceram assim, nasceram com uma organização mental e uma predisposição para a disciplina. E elas até gostam dessa disciplina e É a sua natureza. da metodologia, não é? De serem metódicos. Se lhe tirarem isso, eles até ficam um bocadinho detalentados. Há outras pessoas que precisam de aprender esta resiliência de ser flexível Gerir. e gerir. E o teu método, acho que das coisas melhores que traz é para as pessoas que têm dificuldade com a autossabotagem, têm dificuldade com essa indisciplina, que tem que ser tudo 8 ou 80 e têm estas visões tão diferentes do que é uma vida saudável e do que é uma alimentação prazerosa. Trazes mais, até o simples facto de ir buscar receitas que são tradicionais e apresentares uma versão que não perde quase nada no sabor. E quando eu digo quase nada é mesmo, eu acho que algumas até é nada e ganha muito em saúde. Até a sua capacidade de trazer receitas reformuladas nutricionalmente para que façam mais vezes parte da alimentação das pessoas. E quando Esse é, quiser fazer aquela exceção também. exatamente. Pá, olha, eu fico feliz de perceber que, de facto, o método teve esse impacto em ti, porque esse é o objetivo. Eu sou totalmente anti-terrorismo alimentar, sou pró-consciência. Eu costumo dizer às pessoas, nós, quando comemos algo que sabemos que não é saudável, nós temos que comer sabendo que não é saudável. Eu sou pró-informação, não significa que não vamos comer. Eu tinha um hábito em Portugal de comer McDonald's 4 em 4 meses, mas eu ia comer o meu McDonald's e não havia ninguém
é o meu dia. Eu como o McDonald's completo, o Big Mac com batata frita, com tudo o que eu tenho direito. Mas consciente que estava a comer lixo, mas tranquila, porque nós devemos procurar viver numa regra de base saudável que traga prazer e desfrutarmos da exceção. Desfrutar da exceção, porque ela tem que existir. Aquilo que eu passo às minhas alunas que devem tentar identificar foi aquilo que tu disseste muito bem. Nós temos que ser capazes de ter um pacote de Ferrero Rocher e não precisarmos de o devorar. Aí é que mora o perigo, não é no Ferrero Rocher, mas no nosso comportamento, o que nos leva a ter que devorar aquele Ferrero Rocher. Isso é que tem que ser tratado, porque isso não é saudável. Isso não é um comportamento saudável. Nós temos que ser capazes de ter no frigorífico uma mousse, um gelado, um chocolate que nós adoramos e sermos capazes de ir lá, tirar um pouco, saborear e deixar irmos à nossa vida e voltarmos no outro dia. Olha, lembrei-me, olha, isto é que é normal. Quando deixamos de conseguir fazer isto, temos que tratar alguma coisa. Temos que tratar alguma coisa. Que não Aí pode há ser, algo que pode não ter nada a ver com a alimentação. É isso que nós estamos que também aqui a falar. não ter nada a ver com a alimentação. Como pode ter tudo a ver com a alimentação? Sim, Agora, temos que procurar isto. Porque há efetivamente pessoas que têm uma alimentação de base muito má, como eu já expliquei, que interfere completamente com a microbiota e com a produção das hormonas e que desregula tudo e a pessoa depois entra num rolo de autodestruição. E há as outras que têm efetivamente fatores externos na sua vida que muitas vezes tentam ignorar, que acham que vão ser capazes de gerir e vão empurrando com a barriga e dia após dia vai-lhes causando danos e danos e danos até chegar ao ponto de não conseguir ver nada e devorar tudo. Não E é? normalizar até sintomas. Olha, eu já estou aqui com a minha cabeça a pipocar. Por isso é que eu digo que esta mulher é maravilhosa. Eu já estou aqui com a cabeça a pipocar de assuntos para te convidar mais e mais vezes. Olha, fiquei super curiosa de falarmos contigo sobre a microbiótica do intestino, quanto às vezes normalizamos sintomas que já são indícios, já é o corpo a dizer, amiga, temos que mudar aqui alguma coisa porque não está saudável, não Não é? está bom. Não está bom. O quanto isso influencia também no nosso cérebro e na nossa disposição de forma geral e vice-versa. E, e pronto, a gente ficava aqui a falar contigo pois, acho que sim. eternamente e sobre mais temas e mais temas e mais temas. Antes da Catarina de fazer assim a pergunta-chave do nosso podcast, eu gostava de te convidar a partilhares com quem nos está a ouvir e a ver no YouTube as tuas redes, como é que as pessoas podem conhecer mais do teu método, como é que podem encontrar a ti, Sheila, e como é que podem ficar a conhecer mais do teu trabalho. Eu sou uma pessoa muito acessível. A minha rede social, eu tenho 2 páginas neste momento, mas estou a tentar canalizar os meus conteúdos essencialmente na minha página pessoal, que é Sheila Pagé, Sheila com SCH. O meu contacto do WhatsApp é o 94 510 22 49. Através deste contacto, eu esclareço sempre todas as dúvidas. Eu, por norma, envio uma brochura sobre o método de regulação hormonal, mas gosto de conversar individualmente com quem precisa de saber mais informações, porque o método é ajustado a cada pessoa. Portanto, o método está pensado para trabalhar os pilares, mas temos situações individuais que é importante valorizar e trabalhar. Eu tenho pessoas que estão a fazer o método, mas que estão numa fase inicial só a tratar microbiota, por exemplo, porque não há outra forma de o fazer, porque são pessoas que têm um nível de intolerância elevadíssimo, pessoas com um nível de restrição alimentar elevadíssimo, e nós não conseguimos melhorar a absorção dos nutrientes se não tivermos a microbiota completamente regulada. E existem outros casos individuais que têm que ser tratados de forma muito individual. E muitas vezes é preciso até suplementar, pessoas que estão com queda de cabelo porque têm déficits de zinco. Enfim, há um quadro um quadro clínico muito frequente, cada vez mais frequente, fruto das exigências profissionais que nós temos, principalmente nós mulheres. Eu costumo dizer que nós somos uma bolha hormonal com pernas. E andamos completamente desreguladas e não temos noção do quanto isso está a afetar a nossa saúde. Problemas de fibromialgia, síndrome de ovários policísticos, portanto, há um conjunto de situações
muito particulares e eu gosto muito de falar individualmente com as pessoas, explicar como é que o método pode ajudar e por onde vamos começar o trabalho, não é? Quem quiser fazer um curso, ou olha, fiquei interessado no método de regulação hormonal, consulta, já sabemos, ir até ao Instagram Sheila Pagés ou o WhatsApp, e o teu curso está disponível assim aonde, Sheila? O Se alguém curso, quiser saber. eu vou lançar a primeira turma de regulação hormonal, se tudo correr bem, em março, não é? Estamos a apontar para essa data, porque é o mês da mulher e porque eu quero ter esse serviço disponível, o maior número de mulheres, porque as consultas particulares obviamente têm uma especificidade e obviamente valores diferentes, e existem muitas pessoas que não têm doença absolutamente, aliás, a maioria das pessoas tem desregulação não patológica. Portanto, não são ainda diabéticas, mas já têm resistência à insulina, têm o cortisol elevadíssimo e precisam apenas de limar algumas arestas para que as coisas funcionem novamente como deve ser. Então, eu decidi abrir turmas com um valor um pouco mais acessível para poder ajudar o maior número de mulheres. Obviamente sempre com o meu acompanhamento, mas com aulas que estão gravadas, com o passo a passo da mudança do estilo de vida. E com ferramentas de trabalho para que a pessoa tente no seu dia-a-dia identificar, no seu caso particular, o que é que precisa de corrigir e como o pode fazer, de uma forma simples, prática. E se tudo correr bem, no próximo mês de março irei abrir a primeira turma de regulação hormonal e se tudo correr bem nesse teste, para mim vai ser como um teste piloto, vai ser assim um modelo piloto para perceber de facto o feedback é positivo para depois então lançar a turma 100% online, ok? Porque o curso está todo gravado já, felizmente, estou a melhorar as ferramentas de trabalho e quero primeiro testar com a minha presença, testar com todas as pessoas que farão parte dessa experiência e perceber que ferramentas eu posso melhorar para que ele se torne 100% online e que não dependa de mim para nada, não é? Que a pessoa possa assistir às aulas às vezes que quiserem durante o ano e repetir, porque nós passamos por N transições na nossa vida, nós durante o ano podemos ganhar e perder peso por N motivos, ou porque fomos de férias e nos desleixámos, ou porque houve ali um pico de stress e de repente inflamámos, e o método de regulação hormonal está destinado a todas as pessoas que não têm uma situação fisiopatológica, ok? Portanto, pessoas que sofram desregulação do dia-a-dia, de situações normais do dia-a-dia que todas nós passamos. Óbvio que as pessoas já estão num patamar acima, já têm um hipotireoidismo, um hipertireoidismo devidamente diagnosticado, têm outras situações fisiopatológicas que precisam ser medicadas, têm primeiro passar por essas valências, fazer as tais, as pessoas muitas vezes confundem regulação hormonal com reposição hormonal, são coisas diferentes. Eu trabalho regulação hormonal de forma natural e fisiológica, estamos a falar de alterações que acontecem com o que nós fazemos de nós próprios no dia-a-dia, o sedentarismo, o não dormir, o comer mal, fazer más escolhas, trazendo alimentos que vão intervir diretamente nessas questões, por exemplo, as doses certas de triptofano, de vitamina D, tudo o que é importante para que as nossas hormonas tenham as ferramentas, porque nós até podemos querer fazer tudo, mas não temos as ferramentas para o corpo sintetizar, não vale a pena. Então, trabalhamos muito neste âmbito, mas quem tem situações de base, já devidamente diagnosticadas e que precisam de um controle hormonal diferente, tem que ser com o endocrinologista. Eu aqui em Luanda trabalho com 2 médicas, quando eu identifico, canalizo, mas o curso será destinado às pessoas que não têm uma patologia de base diagnosticada, mas que precisam de regular, de facto, funcionamento das suas hormonas, pô-las a funcionar e a tirar partido delas. Nós não tiramos partido das nossas hormonas. Então pronto, quem quiser, sabe, é aguardar as novidades. Estejam atentos Estamos a trabalhar nesse sentido. Sheila, olha, foi um prazer ter estado aqui connosco. Nós costumamos terminar só com uma questão e gostava mesmo de te perguntar onde é que tu achas que pode mais amor na forma como nos nutrimos? Olha, quando nós nutrimos o nosso coração, quando nós nutrimos o nosso corpo, quando nós nutrimos a nossa mente. Portanto, nutrição não é só alimento visível. Nutrir é dar vida, é dar saúde a todas as áreas do nosso corpo.
Portanto, não adianta nós nos focarmos num único caminho para nutrir o nosso corpo se nós não nutrirmos a nossa mente e o nosso coração. Eles estão inteiramente ligados e o vosso podcast faz todo o sentido para que esta tríade aconteça e faça parte de nós no nosso dia-a-dia. Obrigada, Sheila, é mesmo isso, não é? Que nós queremos também promover, não é? Que nós estamos está tudo interligado, não é? E a tua resposta foi nesse sentido também, não é? Que pode mais amor na nutrição, em todo o nosso, na mente, pode mais corpo. amor no nosso bem-estar aqui dentro, pode mais amor na escolha que fazemos quando olhamos para os alimentos e olhar para eles com mais amor, mais afeto, mais respeito, porque eles existem para nos dar amor, para nos dar nutrição e prazer. Pode mais amor na forma como nos relacionamos com as pessoas que estão à nossa volta, e para isso tudo correr bem nós temos de nos relacionar melhor connosco próprios. É aí essencialmente onde o Pode Mais Amor deve intervir. Obrigada, Sheila, pela presença. Já ficou aqui lançada a Adorei. hipótese de seres convidada para estás aqui connosco noutros temas. Nível. Estar com vocês é top, top, top. Adorei. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Sheila. Acabaste de ouvir mais um episódio do Pode Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa e que, acima de tudo, saias daqui com a sensação que pode sempre mais amor. Partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.